Olá, aqui é o canal A Esperança ao Pé da Cruz. Nele você vai encontrar filme, músicas, mensagens, reflexões, entre outros conteúdos para edificar a sua vida. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações para que você seja notificado sobre todos os vídeos que nós postarmos. Ao assistir os nossos vídeos, curta os nossos vídeos e compartilhe com seus amigos. Fique na paz do Senhor Jesus. Boa noite. A paz, a graça e a misericórdia do Senhor para com todos. Nesse momento e nesta hora quero compartilhar a palavra de Deus com meus amados irmãos e amigos. Deus convidou o meu coração para que eu pudesse compartilhar um assunto que tem me chamado a atenção. A palavra dele. Esse assunto se encontra no livro de Amós, no capítulo 7, versículo 7 a 9. É o que nós queremos, nesse momento, refletir com os amados irmãos e amigos. A palavra de Deus nos diz em Amós, capítulo 7, versículo 7 a 9, a visão do fio de prumo. A visão do fio de prumo. Mostrou-me também isto, eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado, a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse, que vês tu, Amós? Respondi, um prumo. Então disse o Senhor, eis que porei o prumo no meio do meu povo, Israel, e jamais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos, os santuários de Israel. E levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Meus queridos, amados irmãos e amigos, o que estava acontecendo? O que estava acontecendo para Deus destruir a casa de Israel, Judá? Algumas outras nações haviam cometendo algo. Mas Israel foi uma nação escolhida por Deus para que ela pudesse dar o exemplo ao mundo. Meus queridos, ninguém gosta de ser corrigido. O aluno não gosta de ser corrigido pelo seu professor. O filho não gosta de ser corrigido pelo pai. Preste atenção nisso. O prumo está nas mãos de Deus. O prumo, ele serve para medir, para aprumar, para corrigir alvenarias, muros, paredes. Então, Amós, o profeta, um dos profetas menores não porque não tinha valor, mas porque escreveu menos, ele teve uma visão extraordinária. Ele viu Deus, Deus mostrou na visão e perguntou para ele, o que você está vendo, Amós? O muro, o prumo, e Deus estava sobre aquele muro. Deus estava aprumando o muro, mostrando para Amós. Ele disse, está vendo, Amós? Eu vou passar por Israel com o prumo. Eu vou realmente julgar. Eu vou ver se Israel está aprumado. Se Israel realmente vai passar nesta prova. Meus queridos, amados irmãos e amigos, estamos assistindo um momento terrível. O apocalipse está acontecendo no mundo. O apocalipse está acontecendo na sociedade mundial brasileira. Nós estamos agora vivendo e vendo com os nossos olhos. O mundo está vivendo como nos dias de Noé. Como a Bíblia já citava. Estamos vendo que o mundo está vivendo como foi nos dias de Noé. As pessoas estão agindo da sua maneira. As pessoas acham que o poder está nas mãos dela. Mas o poder não está na mão dos homens. Os homens estão agindo como se o poder estivesse em suas mãos. Como se a caneta estivesse em suas mãos. Os homens estão se comportando como se pudessem
agirem das suas maneiras. Mas não. O controle e o poder está nas mãos de Deus. A sociedade precisa entender isso. As famílias precisam entender isso. As autoridades precisam entender isso. Os juízes, advogados, políticos, todos os homens da terra precisam entender isso. Deus está vindo. E Ele está vindo com um prumo em suas mãos para aprumar, para colocar no devido lugar cada pessoa, cada cidade, cada família, cada nação. Deus é o Senhor do universo. Deus é o Criador. E o que estava acontecendo com o povo de Israel? Israel estava praticando idolatrias. Nos altos de Israel, nos santuários de Israel, eles estavam praticando idolatrias. Judá e outras nações. Mas Deus estava tomando Israel como realmente um exemplo, um modelo, para que Israel pudesse entender que o prumo está nas mãos de Deus. E é Deus que dá a última palavra. É Deus que diz se realmente Israel está pronto, se Israel está se comportando bem. Meus queridos amados irmãos, o prumo está nas mãos de Deus. As nossas vidas estão nas mãos de Deus. É Deus que vai dar a nota certa. É Deus que vai dizer o bem-vindo ou afaste de mim, maldito. As igrejas serão passadas pelo prumo de Deus. As famílias, as nações serão passadas pelo prumo de Deus. E é aí que nós iremos ver se nossas vidas estão aprumadas para viver eternamente com Deus. É um momento de reflexão. É o momento de nós pensarmos na nossa vida, na nossa alma. É o momento de nós observarmos a nossa eternidade. A salvação da nossa alma é mais importante do que o dinheiro, do que as posições do mundo. É muito importante que cada um de nós venhamos a pensar nesta questão. Primeiro ponto que eu quero pensar nesta reflexão que Deus chamou o meu coração. O prumo está nas mãos de Deus. O prumo do conserto de Deus. Deus está vindo para consertar as nações, para colocar cada uma no seu devido lugar. Vai acontecer acontecimentos extraordinários. A cada momento, a cada instante, nós iremos ver e presenciar os acontecimentos mundiais. E esses acontecimentos mundiais apontam para a vinda do Filho de Deus. Para o momento em que Ele está chegando, para passar o prumo nas nações, para colocar as nações no seu devido lugar, para colocar a igreja no seu devido lugar. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. Se faz necessário nós nos preparar, se faz necessário nós praticarmos em nossas vidas, levantarmos nossas vidas, nossos altares espirituais. Nós precisamos levantar as nossas vidas, os nossos altares, as nossas igrejas, as nossas famílias, a nossa sociedade. Levantarmos da maneira que Deus quer. E a palavra de Deus nos ensina como devemos levantar o nosso altar. Porque Deus virá com o seu prumo. Deus virá com o seu prumo. E quando Ele colocar o seu prumo para observar em nossas vidas como nós estamos, é aí que nós não escaparemos. Você pode escapar de alguém, mas você não vai escapar das mãos de Deus, do prumo de Deus. O prumo de Deus será colocado em nossas vidas, para que cada um de nós possamos ser julgados de acordo à medida e à maneira de Deus. Por isso, o prumo está nas mãos de Deus, não está na mão da autoridade da terra, não está na mão de outra pessoa, a não ser nas mãos de Deus. O prumo está nas mãos de Deus, é o prumo do conserto de Deus. Deus fará um conserto com a humanidade, um conserto ético e moral. A sociedade moralmente está caída. A sociedade moralmente caiu.
E Deus fará um conserto ético e moral para que as pessoas possam estar morando com Ele. Um conserto espiritual. Os altares espirituais estão quebrados, estão ruídos, estão tortos. Há muitas igrejas que estão com seus altares espirituais quebrados, caídos. O povo no passado estava cometendo em Israel a idolatria, adorando imagens, adorando outros deuses. Nós temos visto em nossa sociedade e em muitas igrejas a adoração do dinheiro, a adoração da autoridade. A maior autoridade que deve ser adorada é o nosso Deus, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E por isso Deus fará esse conserto, o conserto espiritual e o conserto devocional. Nós temos que consertar a nossa vida devocionalmente para com Deus. Deus está chamando as nações para um conserto devocional. Devemos adorar somente a Deus, somente ao nosso Deus. Eis o momento, esse é o momento importante das nações. As nações precisam entender que o prumo do conserto está nas mãos de Deus. O prumo está nas mãos de Deus, não está nas mãos do pastor, não está na mão do papa, não está na mão dos padres, não está na mão do bispo. O prumo não está na mão do político, está nas mãos de Deus. O prumo está nas mãos de Deus, o prumo da justiça de Deus. Deus fará justiça. Deus virá fazer a justiça dele sobre as nações, sobre as cidades, sobre as igrejas, sobre as autoridades. Deus fará a sua justiça, porque Deus é justo. O prumo está nas mãos de Deus. O prumo da justiça de Deus. Ele fará justiça em santidade, justiça em verdade, porque Ele é justo. Deus em santidade vai operar sua justiça. Ele vai operar de forma correta, de forma realmente verdadeira, não como aqueles do mundo que são escalados, são escolhidos para praticar injustiças e não opera a justiça. Eles cometem injustiças, são homens com as suas togas que foram eleitos pelos homens para praticar injustiça e eles estão praticando injustiças. Pois bem, virá o Santo de Israel, o Deus poderoso, o Deus de justiça, e ele vai praticar a sua justiça, a justiça santa, correta, verdadeira, vai praticar sobre as nações, sobre as igrejas, sobre os tribunais dos homens, para que os homens saibam que o único ser poderoso está com o prumo nas mãos de Deus. O seu prumo vai passar sobre a vida de muitas autoridades, vai passar sobre muitas entidades, e Deus vai colocar no seu devido lugar. Terceiro ponto e último, eu quero compartilhar com os meus amados ouvintes. O prumo está nas mãos de Deus. O prumo está nas mãos de Deus. O prumo do juízo final de Deus. As pessoas estão vivendo, praticando barbárias no mundo inteiro e no Brasil, achando que estão com controle nas mãos, achando que isso não vai ter fim. Meus queridos, amados, amigos e irmãos, nós estamos agora mais perto do que longe do fim de todas as coisas. Nós estamos caminhando, nós estamos funilando para o momento triunfal. O momento triunfal de Deus sobre as nações, o momento triunfal de Deus sobre as igrejas, sobre o universo e sobre todos. Deus está vindo com o seu prumo nas mãos para aprumar as nações, o prumo do juízo final de Deus. Deus virá sobre as nações, colocando um juízo final, colocando um ponto final em tudo isso, e julgará o mundo, julgará a terra, julgará as autoridades, julgará aquele que praticou injustiça, aquele que maltratou o órfão, aquele que maltratou a viúva, aquele que maltratou o necessitado. Deus fará justiça. Deus fará justiça àqueles que sofreram injustiça, porque o prumo está nas mãos de Deus. E Ele vai colocar cada pessoa no seu devido lugar, cada pessoa no seu devido lugar, e vai dar realmente a sentença final, se aquela vida está aprumada, se aquela vida está correta diante do Senhor. Cabe a mim, cabe a você, cabe a cada um de nós olharmos
para as nossas vidas, como diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Examine-se o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. Nós devemos buscar esse exame de consciência, porque todos nós somos imperfeitos, mas nós necessitamos da graça de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Não merecemos, mas é um favor, é uma bondade que Deus nos dá para que a gente possa buscar o arrependimento, o aquebrantamento, a transformação de vida. Se nós não buscarmos isso, nós iremos perecer. A obra que está em nós não vai passar diante de Deus. O prumo da justiça de Deus está nas mãos dele. Requer cada um de nós buscarmos o arrependimento. E Deus virá com seu prumo do juízo final e reto, juízo final e rigoroso. Deus será rigoroso no seu momento final para julgar as nações. Nesse momento, eu convido você, faça uma reflexão da sua vida. Olhe para a sua vida. Olhe como está vivendo a sua sociedade, a sua casa, a sua igreja. Veja como está vivendo a humanidade, as nações. Olhe os acontecimentos. Examine os fatos. Não estamos agora mais perto do que longe do momento final? Pois bem, eu convido você, meu amigo, meu irmão, eu convido você a fazer uma reflexão. Olhe as nações como estão vivendo. Nações sofrendo. A enfermidade, a peste, a dor, a angústia, nações contra nações, ameaças, filho contra pais e pais contra filhos. Olha como está vivendo. O amor está se esfriando na humanidade, nas famílias. Os pais não demonstram mais amor aos filhos, os filhos não demonstram mais amor aos pais. Isso não é o fim. Nós estamos caminhando para o fim. Para tanto, eu convido você a entender. Deus está vindo julgar a terra. Deus está vindo julgar os homens com o seu prumo nas mãos. O pedreiro, ele coloca aquele prumo em suas mãos para avaliar aquela parede, aquela alvenaria, avaliar aquele muro, se aquele muro está correto, está. O prumo serve para medir de forma vertical. Por isso, a nossa vida será medida por Deus. E eu quero, nesse momento, convidar você que, através desta oração, peça a Deus que aprume a sua vida, que transforme a sua vida. Oremos em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu coloco diante do Senhor as nossas vidas, Senhor. Aquele pai, aquela mãe, aquele filho, aquela igreja, aquele cidadão, aquele homem, aquela autoridade diante do Senhor. Coloca minhas vidas, Senhor. A minha vida está diante do Senhor e a vida de cada um de nós. Senhor, tenha misericórdia de cada um de nós. Nos ajude, Senhor. Nos auxilie com a tua misericórdia nesse momento. Para que haja arrependimento em nossos corações. Para que haja quebrantamento em nossa alma. Para que nós possamos receber a tua misericórdia. Senhor Deus, tenha misericórdia de cada um de nós. Quando o Senhor vier, Senhor, com o teu prumo em tuas mãos, dê condições a cada um de nós, para que haja em nós o arrependimento. Ó Deus, e que nós possamos, pela tua misericórdia, alcançar os céus. Pai querido, visita cada um, Pai, cada filho. Ó Deus, cada entidade, cada autoridade. Senhor Deus, tenha misericórdia, Senhor, do nosso país. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.